E eu vou te dizer agora. Eu e Dub C nunca fomos a uma festa do Diddy. Quero pedir desculpas pelo atraso. Você recebeu críticas, principalmente da geração mais velha do hip hop. Por quê? Acho que muitos me odeiam. Agora posso usar o privilégio gay. Você acha que sou muito gay? Ok, sou mesmo. O quanto você é gay? O hip hop está escondendo alguma coisa. Você já percebeu que todo rapper que fica poderoso demais de repente é destruído? Kanye é chamado de louco. Young Thug é preso. Lil Wayne é apagado das conversas que ele mesmo criou. Drake se torna o maior artista vivo, mas ninguém nem sabe mais quem está escrevendo. E no segundo em que esses rappers deixam de ser úteis, a indústria transforma eles em memes, viciados, criminosos ou fantasmas. Porque o rap nunca foi só música, é uma máquina. Uma máquina que lucra bilhões com o trauma negro e depois descarta os artistas no momento em que eles param de obedecer. E uma vez que você percebe o padrão, não dá pra desver. Esses são os rappers que o hip hop não respeita mais, e a verdade sombria por trás de como eles perderam tudo. Diretamente de Toronto e seu anfitrião hoje, quando entrou no jogo, soube que seria o próximo grande nome. A única pessoa que me apoiou quando eu estava sozinho foi o Drake. Sempre serei grato ao Drake pelo que fez, algo inesquecível. Então, quando você pensa no Drake, é como, vou até o Drake pegar um single de rádio rápido. Na cabeça do Drake. O Ye contou ao Push sobre meu filho. Pessoas acham que você ficou com minha esposa e você não diz nada, levando isso numa boa, o que me faz mal espiritualmente. Drake é um gênio. Desrespeitei ele como homem, mas respeito sua carreira. Quanto mais a gente avança, mais a gente esquece o começo. Aubrey Drake Graham viveu duas vidas. No ano letivo, morava com a mãe em um bairro nobre de Toronto. No verão, ele vivia com o pai nas ruas perigosas de Memphis, Tennessee. Essa diversidade deu ao tímido garoto canadense uma perspectiva única sobre a vida. Querendo compartilhar essa visão por meio da música, ele só precisava de incentivo de alguém experiente. Durante a prisão do pai, Drake foi apresentado a um colega de cela do pai chamado Poverty. Esse é o homem que ajudaria Drake a abrir as portas. Acho que você nunca ouviu essa parte da história. Com o fim da década de 2010 se aproximando, o fim de uma era, uma das maiores estrelas desta geração é, sem dúvida, Drizzy Drake. Agora, desde que surgiu na cena musical mainstream por volta de 2009, nenhum famoso teve uma ascensão tão prolífica quanto o rapper de Toronto, cuja camisa eu estou usando agora. Agora, como ele mesmo disse, só ficam bravos porque tem o toque de Midas. Realmente, quase tudo o que toca vira ouro, ou devo dizer platina. Com 5 álbuns, 6 mixtapes, 35 indicações ao Grammy, a gravadora Ovo, seu festival de música, restaurantes, linha de uísque e mercadorias próprias. Bem, ele praticamente tem tudo. Ele até tem algumas frases de efeito, como The Six. É Toronto. Sim, vem dos nossos códigos de área 416. A gente estava debatendo sobre o 4, mas aí eu fui pelo final e escolhi o 6. Só podemos imaginar o que a próxima década trará para Aubrey Graham. Hoje, vamos relembrar e conhecer o homem por trás da fama. Agradeço muito ao Drake, pois nossos primeiros vídeos sobre ele ajudaram a lançar o canal. Agora estamos estendendo o tapete vermelho, pois quero avaliá-lo bem. Eu não preciso de árvore ou floresta. Sabe do que eu tô falando? 3 de 10, com certeza. Sabe do que eu tô falando? Confia em mim. Negócio tipo Siskel e Ebert, mano. Confia em mim. Você não consegue aguentar só com esse 10, irmão. Olá, galera! Sou o Michael McCrudden e hoje vou contar sobre a vida e carreira do Drake antes da fama, em mais um Antes da Fama. Essa biografia é épica. Vocês gostam dessas atualizações e sempre buscamos levar tudo ao próximo nível. Já fizemos biografias épicas de Cardi B, Eminem e Billie Eilish, entre outros. A gente precisa que vocês digam nos comentários quem vocês querem ver no próximo vídeo. Toronto, nos anos 80, não era famosa por muitos motivos. Apesar do ótimo time de hóquei e do beisebol promissor, a cidade não era um grande destino turístico. Artistas como Jim Carrey, Avril Lavigne, Mike Myers e Justin Bieber precisaram se mudar para os Estados Unidos para alcançar sucesso no entretenimento. Antes de Drake, era uma cidade pouco conhecida mundialmente. É famosa pela Torre CN, Invernos Rigorosos, Código de Área 416 e alguns programas de TV.
Se acha que vou falar de Degrassi, ainda não chegamos lá. No Clube Blue Luna, Dennis Graham, músico afro-americano, terminou o show com sua banda e viu Sandy, garota de origem judaico-canadense, pela primeira vez. Os dois se deram bem e acabaram se casando, tendo seu filho Aubrey Drake Graham no St. Michael's Hospital em 24 de outubro de 1986. Desde criança, Aubrey teve dificuldades na escola devido à sua etnia mista. Como único aluno negro e judeu na escola, era frequentemente alvo de provocações e insultos raciais de outras crianças. Ele disse: "Fui a uma escola judaica onde ninguém entendia como era ser negro e judeu. Para crianças pequenas é difícil entender religião e raça juntas." Apesar das dificuldades fora de casa, Drake recebia amor incondicional dos pais. Quando pequeno, Aubrey ia ao palco com o pai para tocar pandeiro. Ele também assistia a sessões de gravação entre Dennis e T.D. Hodges, guitarrista do Tennessee e falecido tio de Drake. Drake, segundo relatos, deu $5 ao pai e apostou com Dennis que faria mais filmes e músicas que ele. Acho que ele ganhou essa aposta. Segundo uma fonte, Drake pode ter feito sapateado na infância, mas isso nunca foi confirmado. Não quero expor ele, então vou compartilhar algo meu também. Quando criança, fui dançarino profissional de dança irlandesa. Agora, as coisas em casa começaram a desmoronar para Dennis e Sandy, levando ao divórcio em 1991. Voltando para Memphis, Dennis, logo depois, acabou sendo preso por algumas acusações de drogas. Agora, Drake afirmou que durante sua juventude, seu pai foi encarcerado em algumas ocasiões. Agora, o divórcio deixou o pequeno Aubrey, de 5 anos, sob os cuidados de sua mãe, agora solteira, Sandy, uma professora de inglês de profissão, enquanto Sandy fazia o possível para sustentar seu único filho. Nesse período, eles viviam em um bairro de baixa renda perto da Weston Road, no West End de Toronto. Sandy incentivava o filho a experimentar de tudo. E sendo, você sabe, canadense bem, é obrigatório para todos nós praticarmos um pouco de hóquei no gelo. Fui para um acampamento de hóquei na UCC, Upper Canada College. Para participar é preciso ser bom, senão você passa vergonha, pois há muitos garotos talentosos lá. Com 10 anos de idade, ele jogou em um time local conhecido como Weston Lions. Há motivos para acreditar que esse time pode ter mudado de nome para Weston Red Wings em algum momento, mas de qualquer forma, dizem que ele era bastante habilidoso. Veja Aubrey, de 11 anos, demonstrando suas habilidades em um comercial de hóquei de mesa. Jogo de hóquei de mesa. Faça a defesa ou faça o gol, tudo depende de você. Estou curtindo o meu baffle. Essa não foi a única experiência de Drake na TV. Sua mãe o inscreveu para trabalhos de modelo e testes de atuação aos 5 anos. Falaremos mais sobre isso em breve. Eu não vou fazer isso de novo. Fazendo o quê? Não vou te esperar enquanto você transa. Você está... Sério, isso está acontecendo agora? Essa é uma cara séria, sim. Você só está me enrolando. Drake passou a infância na Weston Road, se acostumando com a vida em Toronto. Agora, diferente de Montreal ou Niagara Falls, Toronto não era a escolha número 1 dos visitantes de fora. Além de alguns bares, restaurantes e artistas locais de música que apareciam por lá, não era realmente, sabe, um lugar onde a música era motivo de orgulho. Certamente não para o rap. O último rapper internacional dessa cidade foi Snow. Lembra dele? Só em meados dos anos 90 que o jovem do West End, bem, ele começaria seu primeiro caso de amor com Toronto. Senhoras e senhores, os Raptors nasceram. O Toronto Raptors chegou à cidade em 1995 como o primeiro time oficial da NBA da cidade. Moradores da Grande Toronto lotavam o Sky Dome para ver as novas estrelas da cidade em quadra. Agora, Drake também desenvolveu um amor pelo time, além de uma paixão vitalícia pelo basquete. Drake depois se mudou com a mãe para o porão de uma casa geminada em Forest Hill, uma comunidade judaica de classe alta perto do centro. Embora o ambiente fosse um pouco melhor do que o West End, bem, Drake ainda teve dificuldades para se encaixar na escola enquanto estudava na Forest Hill Collegiate. E aí, otário, tá com problema? Você é burro. Você é burro, cara. Agora, ele diz que conforme foi ficando mais velho, ele costumava ir a eventos sociais e festas em casa, e era zoado por outras crianças. Apesar das besteiras alheias, os amigos de Drizzy Drake sabiam que havia algo especial nele. Ou antigamente Aubrey. Esse garoto engraçado com um macacão vermelho sentou ao meu lado. Ele tinha aquela mistura estranha de diferentes características na personalidade. Ele tinha um humor hilário que marcou todos. Um amigo recorda quando criança foi à casa dele e ele envolveu a garrafa de vinho dos pais com papel alumínio.
Em seguida, ele usou uma caneta permanente para escrever cristal na garrafa. Esse carisma disfarçava o estresse crescente com os problemas em casa. Vou fazer um sanduíche para você. Comprei outras coisas. Por que não me trouxe só um sanduíche? Porque a fila estava enorme. A mãe do Drake teve artrite reumatoide e precisou se aposentar por invalidez. A visão de mundo de Aubrey não se limitava a Toronto. Todo verão, Drake ia para Memphis, no Tennessee, ficar com o pai. Aqui o ambiente dele mudou drasticamente. Frequentemente listada entre as cidades mais perigosas dos Estados Unidos e com histórico de racismo, Memphis era um mundo totalmente diferente para o garoto do Canadá. Morando na Appleville Street, perto da Shelby Drive e Neely, Drake teve contato com o lado mais duro da vida urbana. Ao mesmo tempo, ele aprenderia mais sobre o real valor da herança de sua família. Além do pai baterista, os Grahams têm uma história musical rica. Dennis tocou em uma banda com Jerry Lee Lewis, e 2 de seus tios também são músicos conhecidos de Memphis. Larry Graham foi baixista da lendária banda de soul e funk Sly and the Family Stone, e T.D. Hodges foi guitarrista e compositor de Al Green. Se você acha que isso já é um legado, tem mais. A avó dele cuidava da Aretha Franklin quando ela era criança. Eu também fiquei surpreso com isso. Drake frequentemente visitava o lendário Royal Studios na William Mitchell Boulevard, onde lendas como Chuck Berry, Buddy Guy e Keith Richards já gravaram. Ele passou a escrever suas próprias músicas em um caderno. Admirador de rappers populares como Jay-Z e, acredite se quiser, Pusha T. Agora, sua forma de expressão veio através do hip hop e seu tio até o levou ao seu primeiro show do P. Diddy em Toronto quando ele era adolescente. Mesmo sendo um hobby, Drake preferia manter isso em segredo. Que porra você está olhando? Na atuação, Drake apareceu em vários curtas-metragens, comerciais e anúncios. Em 2001, Drake conseguiu o papel de Jimmy Brooks, que usava cadeira de rodas na série canadense Degrassi, A Nova Geração. Fiz algumas pesquisas. Opções médicas. Por isso marquei consulta médica, já fui figurante nisso uma vez. Chega de falar de mim. Voltando ao Drake. Drake ficou no programa por 6 anos. Ele até largou a escola aos 15 anos para focar na atuação e sustentar a si mesmo e a mãe. Na época, ele estudava na academia Vaughan Road, mas sua agenda de aulas ficou agitada demais para conciliar com a carreira de ator. Sério, o que você precisa é de um pouco de sono, porque está óbvio que você não está recebendo oxigênio suficiente no cérebro. O personagem Jimmy, interpretado por Aubrey, sem dúvida era um dos mais populares daquela época, mas a verdadeira paixão dele estava em outro lugar, e ele começou a se cansar da vida de ator. Ele percebeu que seu verdadeiro potencial estava mais na música. Agora, como isso aconteceu? Bem, lembra de como falamos sobre os problemas legais de Dennis Graham? Pois é, ele teve vários deles. Na verdade, Drake até relembrou ter visto o pai ser preso depois de voltar de Memphis. Bem, durante uma das prisões do pai, Aubrey teve uma correspondência incomum. Ele disse: "Meu pai ficou preso cerca de 1 ano. Nem sei por que foi, se por agressão, drogas ou algo assim. Enquanto estava lá, ele tinha um colega de cela para fazer rap, mas não tinha com quem conversar. Eu tinha uns 14 anos, o cara uns 21. Meu pai disse: meu filho gosta de rap, faça um rap pra ele. Vou passar meu telefone pra você. Vou te passar o telefone. Este é meu colega de cela. Dá um alô pra ele." Do outro lado da linha, o rapper Poverty rimava pro adolescente. Agora, isso deixou Drake confortável o suficiente para compartilhar o material que ele tinha escrito. Durante todo o período de encarceramento de Dennis, Drake e Poverty trocaram rimas pelo telefone várias vezes. E essa experiência ajudou o artista a sair da sua concha. Quanto ao destino de Poverty, bem, Drake não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Agora, o hip hop nesse momento estava mudando junto com a cultura, e havia vários artistas ganhando destaque nessa nova era. Lil Wayne desfrutava sucesso solo com a franquia Carter e um álbum colaborativo com Birdman. Tenho sido um desastre desde que toda garota que deixei arrumou outro cara, mas agora sou a nova versão do Príncipe de Bel-Air. Em 14 de fevereiro de 2006, Aubrey Graham, de 20 anos, lançou Room for Improvement. Agora, a mixtape de 22 faixas foi produzida em parte pelo beatmaker de Toronto, Boyd Wanda. O MC escolheu usar seu nome do meio, Drake, como nome artístico. Room for Improvement não teve sucesso nas paradas. Até o fim do ano, vendeu pouco mais de 6.000 cópias. Depois, Drake colocou sua música online, criando uma página no MySpace para o público ouvir seus sucessos.
No entanto, isso foi feito, sabe, meio que por impulso. Além disso, corria o boato de que Drake voava para Nova York e começou a frequentar clubes locais, clubes de comédia. Ele estava fazendo networking. Ele tentava se destacar, mas poucos apostavam no garoto de Degrassi. O fracasso da primeira mixtape só aumentou sua fome de sucesso. Em 2007, ele saiu de Degrassi para focar na música, mas os efeitos do Jimmy de cadeira de rodas persistiram por muito tempo. Muitos nomes do rap de Toronto duvidavam do talento de Drizzy. Pagando do próprio bolso enquanto Drake gravava o clipe de Replacement Girl, single da sua segunda mixtape chamada Comeback Season. Existem tantas maneiras de parecer brega em um videoclipe, então aparecer na câmera e tentar parecer legal já é outra história. Com vocais de Trey Songz, Replacement Girl fez sucesso em Toronto e nos Estados Unidos. Agora, a faixa foi nomeada Joint of the Month pela BET. Apesar da mixtape Comeback Season não ter entrado nas paradas, Replacement Girl mostrou à indústria o potencial de Drake. Agora parecia forte candidato ao trono do hip hop de Toronto, mas ainda não havia assinado com nenhuma gravadora. Com Replacement Girl em circulação, chamou a atenção de Jazz Prince, de Houston. Agora, Jazz, cujo pai era o renomado CEO da Rap-A-Lot Records, Jay Prince, recebeu dele a missão de encontrar um novo artista para possivelmente contratar pela gravadora. Pesquisando na internet, ele achou a página do Drake no MySpace e ficou impressionado. Assim, Jazz fez contato. Eu gosto da sua música. E ele respondeu, ok, eu disse, vou te deixar famoso. Ele disse, eu ouço isso o tempo todo. Eles se comunicavam online, com Jazz Prince enviando batidas para Drizzy rimar. Mas Drizzy fez a parte dele e entregou o resultado, e o pai de Jazz não gostou. Após a recusa de Jay Prince, as chances de sucesso de Drake pareciam mínimas. O jovem de Toronto lutou por aceitação e mudou-se várias vezes. Ele finalmente arriscou tudo ao deixar seu confortável trabalho como ator. Além disso, ele e a namorada tinham acabado de terminar o relacionamento. Depois de perder várias oportunidades de sucesso, parecia ser o fim para Drake. Em novembro de 2008, Drake foi à barbearia do bairro para cuidar do visual. Embora não tenhamos certeza, achamos que foi na Prince Cut Kings, na Danforth Avenue, em Toronto. Sabemos que Drake já foi cliente. Durante o corte, o telefone dele tocou. O telefone tocou, atendi e ouvi. E aí, beleza? Achei estranho, não parecia meu amigo. Ele repetiu, é o Weezy. Na época, Lil Wayne estava no auge da carreira. Ele tinha acabado de lançar o Carter Etc. Depois que Jay Prince recusou o Drake, Jazz buscou o Weezy, que inicialmente odiou o que ouviu. Depois, durante uma viagem de carro ouvindo o remix de Amelie do Drake, ele mudou de ideia e imediatamente quis entrar em contato com ele e levá-lo para Houston para conhecê-lo. Drake pegou o passaporte e viajou no dia seguinte. Em Houston, Drizzy afirmou ter recuperado a confiança. Sei que após um fora, leva tempo para se recuperar. Mas aí, quando o Weezy aparece, não tem mais volta. Agora ele conta que quando conheceu o Wayne pela primeira vez, ele estava fazendo a tatuagem mais dolorosa de todas. Eu imagino se era no rosto dele. Em fevereiro de 2009, Drake lançou So Far Gone, sua terceira mixtape, com participações não só do Weezy, mas também do Trey Songz, Lloyd e Bun B. O trabalho incluiu o single Best I Ever Had, que naquele verão estourou nas rádios. Não foi só aqui no Canadá, foi em todo lugar. E também a garota da introdução dessa música, Moi. Drake fez com que ambos os pais ficassem extremamente orgulhosos e colocou Toronto no mapa. Não só no hip hop, literalmente ele colocou Toronto no mapa mundial. The Six, todo mundo conhece. Agora ele realiza o Ovo Fest todo verão no Ontario Place da cidade e abriu caminho para vários outros artistas de Toronto que vieram depois dele. Isso inclui Tory Lanez e Killy. Embora todas essas sejam conquistas incríveis, o maior destaque talvez seja ele ter virado embaixador global do seu querido Toronto Raptors. O time celebra anualmente a Drake Night na Scotiabank Arena. Acho que já estive lá uma vez. Na verdade, já vi o Drake em um jogo. Acho que não era a Drake Night. Enfim. Everybody make some noise for the Toronto Raptors global ambassador, Drake in the building! Don't fuck so jump and get knocked just as quick as you hop. My fist work like bars in the gym.
J. Cole, nascido Jermaine Lamar Cole em 28 de janeiro de 1985, numa base militar dos Estados Unidos em Frankfurt, Alemanha, é birracial, assim como seu irmão Zach. A mãe, Kay, branca, e o pai biológico afro-americano, ambos serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quando os meninos eram pequenos, a família deveria se mudar para Fort Bragg, em Fayetteville. Chamada por muitos de Fayette-Fayettená pela criminalidade e bairros perigosos, a mãe de Jay levou ele e o irmão. Mas o pai dele usou a mudança como chance de abandonar a família, optando por não ir aos Estados Unidos. Esse abandono e a falta de uma figura paterna é algo que Jay relata e trabalha em suas músicas até hoje. Kay, sua mãe, trabalhou como bartender no Sundowner Lounge por $2 a hora para sustentar a família. Depois, incentivada, se candidatou e conseguiu emprego nos Correios dos Estados Unidos. Com o novo salário de $17 por hora e a renda do padrasto, a família pôde se mudar para sua primeira casa de verdade. Isso foi na Forest Hill Drive, número 2014. Aos 11 anos, J. Cole finalmente tinha seu próprio quarto, onde era livre para explorar sua crescente paixão pela música e pelo rap. No meu próprio quarto, eu podia fazer coisas como me desligar ouvindo a música que eu queria. Eu podia fazer coisas como rimar em frente ao espelho. O aspirante a rapper de 12 anos passou por várias mudanças de estilo ao longo dos anos antes de finalmente encontrar sua própria voz. Quando começou, ele imitava seu rapper favorito, Master P, e o movimento No Limit. Eu sou um maldito soldado, eu tô fumando aquele Dodge, mas eu não tava fumando aquilo. Eu tinha uns 12 anos... 13. Depois ele passou a focar nas habilidades nas batalhas de rap. Odeio prova, só falo a verdade. Fui, fiquei mais forte, morri e agora sou tipo Zeus. E aos 15 anos ele finalmente começou a desenvolver seu rap. Era uma forma de contar histórias. Ele também se tornou um grande fã do grupo de rap local, Bomb Shelter. Após vários e-mails ao grupo, eles o convidaram para um show. Na época, o Bomb Shelter fazia freestyle nos shows, chamando pessoas da plateia para batalhas. Aqui J. Cole, com 15 anos, enfrentou seus medos, se apresentou em público e superou rappers mais velhos já na casa dos 20 anos. Desde então, J. Cole era sempre bem-vindo no Bomb Shelter Studio e pedia à mãe para deixá-lo lá diariamente, anotando o equipamento necessário para criar suas batidas e rimas. Vi que ele tinha uma máquina de ritmos e pedia uma igual para minha mãe todos os dias. Ela fez acontecer e conseguiu esse negócio bem aqui. Essa é minha primeira máquina de ritmos. Agora... Apesar da máquina de ritmos custar $1.000, a família não estava bem financeiramente nem emocionalmente. Jay recorda que sua mãe buscava moedas de manhã para garantir $1,50 para seu almoço. O padrasto de Jay era abusivo e seu irmão Zach sofria bullying em casa e na escola por causa da cor clara da sua pele. Sim, as pessoas viam e pensavam, ele é diferente, pega ele. Esses problemas seriam contados nos raps de Jay como Breakdown, Three Wishes e em seu verso em Mama Told Me. Apesar dos problemas em casa, J. Cole permaneceu positivo, destacou-se na escola, trabalhou meio período na pista de patinação e desenvolveu suas habilidades em beats com Bomb Shelter, como Blaza e Therapist. Quando chegou a hora de escolher uma universidade, Jay só se inscreveu em faculdades na cidade de Nova York por causa de sua ligação com a indústria da música rap. Em 2003, após se formar na Terry Sanford High School com média 4,2, ele foi aceito na Universidade de St. John's e ganhou uma bolsa de estudos. Logo após ele ir para a faculdade, as coisas em casa pioraram. O padrasto de Jay estava em uma missão longa na Tailândia. Nesse período, ele deixou de pagar a hipoteca sem avisar a família. Quando o banco retomou a casa, a mãe de Jay descobriu que perdia a casa e o marido. A mãe de Jay teve que se mudar. Um apartamento e logo se envolveu em um novo relacionamento tóxico e ficou viciada em crack. Nesse período, Jay seguiu trabalhando duro em Nova York, estudando ciência da computação, negócios e comunicação, enquanto continuava com sua música. Ele estava preocupado porque a mãe tinha problemas. Apresento a vocês a história de um jovem que deixou todos e tudo o que amava para correr atrás do seu sonho. Depois de se formar em 2007, Jay focou em divulgar seu nome e suas batidas, mas o começo foi difícil. Eu esperei do lado de fora pelo Jay-Z por umas 3 horas na chuva, eu e o E, esperando que ele aparecesse. E pela graça de Deus, ele apareceu, mas não aconteceu como eu imaginava. Ele simplesmente me deu um fora e disse, sai daqui. Mas o destino é uma coisa engraçada. E um ano depois, ele se veria cara a cara com Jay-Z de novo. E dessa vez, ele realmente queria ouvir sua música. Resumindo, alguém passou para alguém que passou para o Jay.
Com o sucesso da sua mixtape The Warm Up, Jay foi contratado pela Roc Nation, trabalhou no Blueprint 3 para Jay-Z e foi nomeado um dos calouros de destaque de 2010 pela XXL. Em 2011, ele lançou seu álbum de estreia Cold World, que liderou a Billboard 200 e foi disco de platina nos Estados Unidos. Com o sucesso do primeiro álbum, Jay ajudou sua mãe a superar o vício, comprou uma casa para ela e ela pôde deixar um emprego nos Correios. Ele até decidiu levá-la como acompanhante ao Grammy. Que gesto bonito. Eu trouxe minha mãe. E você, trouxe a sua mãe? Isso é hip hop? Pois é. Aqui está a realeza do hip hop. Sabe, eu levo minha mãe pra sair o tempo todo, o que até me lembra, mãe, vou te buscar hoje às 8. Tudo certo! Ela vê todos os vídeos. Oi, mãe! O próximo álbum dele, Born Sinner, saiu em 18 de outubro de 2013 e foi mais um sucesso pra Jay. Mais uma vez, alcançando o topo da Billboard Top 200 e disco de platina nos Estados Unidos, Jay até mudou a data de lançamento para que Born Sinner competisse com Jesus, do Kanye West. O álbum do Kanye finalmente superou o Born Sinner. Eu sou o artista mais impactante da nossa geração. Mas só por 30 mil cópias eu não quero, isso é meu, mas não fale comigo. Jay desde então lançou o terceiro álbum, 2014 Forest Hill Drive. Estreou em primeiro lugar na Billboard Top 200 e vendeu mais de 350 mil cópias na primeira semana, apesar de não ter tido promoção ou singles lançados antes. Jay recebeu outra indicação ao Grammy de melhor álbum de rap e ganhou álbum do ano no BET Hip Hop Awards e melhor álbum de rap no Billboard Music Awards. Se você já esteve na internet, deve saber que 2014 Forest Hill Drive fez J. Cole ser o primeiro rapper em 25 anos a ganhar disco de platina sem participações. Sabe o que quero dizer? Desde então, Jay manteve o ritmo, estrelando a docusérie J. Cole, Road to Homecoming e tendo seu próprio especial ao vivo na HBO. Tô tentando ganhar $1 milhão com a Pepsol. Jay comprou novamente a casa na Forest Hill Drive, número 2014, por $120 mil e quer transformá-la em moradia para famílias pagarem pouco ou nenhum aluguel, ajudando-as a se reerguer. Além de seu trabalho de caridade, Jay foi nomeado por Jay-Z como um dos 16 artistas acionistas da Tidal, recebendo uma pequena participação na empresa. Você sabe que a empresa não está indo tão bem, mas ainda assim é alguma coisa. E em 2016, ele participou do novo álbum do DJ Khaled, além de ter se apresentado com Jay-Z, Beyoncé e Chance the Rapper no comício de Hillary Clinton em Cleveland. Agradecemos a visão dele. Isso não funcionou, mas acredito que não foi culpa do J. Cole. Em 1º de dezembro de 2016 foram reveladas a arte e a lista de faixas do álbum For Your Eyes Only. E alguns dias depois, Jay lançou não uma, mas 2 faixas de diss, False Prophets e Everybody Gotta Die. Line up niggas in order of who you think can really fuck with me most. Then I tuck the heat close. If he don't duck, then he go. Nas faixas, Jay mira em Easy, Lil Yachty, Lil Uzi Vert e também em seu amigo de longa data, Wale. Wale respondeu um dia depois com sua própria faixa de diss, Groundhog Day. Agora, antes de você começar a tomar partido ou se empolgar achando que podemos ter outra situação como a do Drake e Meek Mill, saiba que talvez seja tudo só uma brincadeira. Wale e Jay foram vistos juntos em um jogo de basquete, o que o próprio Wale postou no Twitter. O bom e velho Lil Uzi Vert parecia animado com a ideia de uma batalha. Ja Rule nasceu com o nome Jeffrey Bernard Atkins em 29 de fevereiro de 1976 no Queens, Nova York. Como ele nasceu em um ano bissexto, ele só teve 10 aniversários até agora. Ele teve que comemorar em 28 de fevereiro ou 1º de março, era filho único e testemunha de Jeová. Mas não se engane, esse carinha tinha muita garra. Ele criou a Cash Money Clique e após seu disco de estreia com Irv Gotti na Murder Incorporated Records, tornou-se um superstar. Apresentou-se para tropas no Iraque e na semana seguinte estava com DMX pelas ruas dizendo "It's murder", enquanto o outro latia como cachorro. Entra no carro com ele, a gente sai por aí. Depois descobrimos que ele roubou o carro em que estávamos.
Beleza, então dessa vez ele teve que pegar carona pra voltar pra casa, mas tirando isso, já estava mandando bem no jogo. No fim dos anos 90, outro rapper em ascensão da mesma idade e região do Já começou a se destacar. Na época, pouco se sabia por que 50 Cent, ainda sem contrato, atacava Ja Rule, mas a treta só cresceu e atraiu atenção para 50, que logo assinou com a Shady Records. Depois disso, as coisas pioraram. Qual é a desse lance do 50 Cent? Beleza. É simples e direto, sabe? O cara, ele tipo, tá pegando no meu pé e tal. Ja Rule e Irv Gotti avisaram Eminem e Dre que assinar com alguém em treta com eles seria pessoal. Se 50 lançasse diss, eles reagiriam. Seja legal ou das ruas, não sei. Eminem e Dre não ignoraram a ameaça. Logo, Ja Rule enfrentava uma batalha difícil. Traga esses idiotas aqui. Beleza, nós vamos enfiar isso no rabo do Ja Rule. Além de precisar constantemente acompanhar seus parceiros da Def Jam, Jay-Z e DMX, ele estava sendo banido de qualquer evento que tivesse algum rival na lista de convidados. Ninguém queria confusão, e a situação piorou quando Ja Rule se envolveu em um tiroteio fora de uma festa em um clube de Manhattan. Em 2004, Ja Rule perdeu espaço nas rádios e a situação da Murder Incorporated não era boa. Devido aos vínculos com o chefão do tráfico Kenneth Supreme McGriff e seu investimento inicial, o FBI invadiu os escritórios da Incorporated. Em seguida, o IRS os investigou e levou ao tribunal. Enquanto isso, Ja não podia se manifestar nas músicas ou na vida real para não prejudicar a empresa no processo, o que pode explicar a fraqueza de suas diss tracks. Quando seu contrato acabou em 2005, Ja Rule resolveu pausar as gravações. Quando parecia que a Inc. estava de volta em 2007, Ja fez seu retorno ao rádio com Lil Wayne no single Uho. Meses depois, ao revistarem seu carro, Ja foi preso por porte de arma. Sim, pode repetir, rapazes. A audiência só seria anos depois, e nesse tempo, Gotti lhe deu a gravadora Empire Music Group e tentou encontrar Deus em seu primeiro papel principal no cinema. O que é tão ruim ir à igreja? Deus não quer alguém como eu lá, ok? Esse é um filme real, estou apaixonado pela garota da igreja, em que ele faz um ex-traficante buscando redenção. Após as filmagens, o tribunal iniciou sua sentença de 2 anos. Na prisão, ele leu muito, concluiu o ensino médio e ganhou 18 quilos de músculo. Ele nunca se envolveu em brigas, vai entender. A pena dele acabou em 8 de junho de 2011, mas voltou à prisão por não declarar impostos sobre mais de 3 milhões de dólares. Em 7 de maio de 2013, ele foi solto de vez e foi direto ao TGI Fridays comer um cheeseburger com batatas fritas. Acho que ele não conhecia o Five Guys. Droga! Mas devo dizer, Ja Rule parece estar de volta tentando recuperar sua poupança. Em 2014, ele e sua família estrelaram o reality Siga as Regras na MTV. Ele também fundou o festival Fire, um novo evento musical exclusivo que acontece em uma ilha particular nas Bahamas. Ele planeja lançar seu 8º e último álbum este ano chamado Coup de Grace, que significa golpe final ou de misericórdia em francês. Kanye West nasceu em 8 de junho de 1977, e se você está procurando o resto dos detalhes sobre a ascensão dele, bem, não deixe de conferir um dos nossos outros vídeos sobre Easy, especialmente o antes da fama dele. Acho que fizemos um épico. Tem uns 20 minutos a gente fala sobre tudo. É isso que está faltando, com certeza. Não temos tempo para contar toda a história de vida dele neste vídeo, pois há muito a dizer. Podemos começar falando sobre as tragédias do passado de Kanye. Refiro-me ao acidente de carro que quase tirou sua vida no início da carreira. Quase perder a vida, quase perder a boca, a voz, essencial para sua carreira como rapper, todo o seu rosto. Eu precisava aparecer na TV. Meu rosto parece estranho pra mim, apesar de vocês acharem normal. Me sinto inseguro com algumas coisas, tipo minha boca. Parece que vocês nem veem meus dentes de baixo quando falo. Ou a morte prematura da mãe dele depois que ela fez uma cirurgia plástica de rotina. Ela faleceu, sabe, algumas semanas depois, e eu fiz, sabe, tudo o que pude para encontrar aquele ursinho e colocar ele em cima de todas as coisas do Takashi Murakami que eu tinha em casa. Na verdade, são só eventos tristes que ocorreram com esse homem. E embora eles sem dúvida tenham moldado a pessoa que ele viria a se tornar, bem, eles não nos dão uma noção de como Kanye muitas vezes pode ser um participante ativo na sua própria ruína. Para falar sobre isso, precisamos começar com o MTV Video Music Awards em setembro de 2009. Acho que vocês já sabem onde quero chegar. Esse foi o dia em que Kanye mostrou pela primeira vez como sua carreira seria diversificada ao interromper Taylor Swift.
Naquele dia, Kanye subiu ao palco enquanto Taylor Swift recebia o prêmio de melhor videoclipe feminino, prêmio para o qual ele nem foi indicado. Mas ele queria que todos soubessem que Beyoncé foi prejudicada, mesmo que ela parecesse irritada e desconfortável com sua defesa. Mas o clipe da Beyoncé era um dos melhores de todos os tempos. Um dos maiores videoclipes já feitos. Pessoas do mundo todo se indignaram com suas atitudes e depois ele passou um tempo se desculpando publicamente. Até Kanye considera esse momento um divisor em sua carreira, dizendo que foi o início do fim. Aquela noite em que subi ao palco foi o começo do fim da minha vida. Vamos lá. Lady Gaga cancelou a turnê no dia seguinte. Após isso, Kanye voltou a se comportar bem por alguns anos. Então, em 2014, enquanto se apresentava em Sydney, Austrália, promovendo seu álbum de 2014, Jesus, Kanye parou o show, pediu para todo mundo na plateia ficar de pé. Quando nem todo mundo ficou de pé, Kanye ficou furioso e apontou 2 fãs que não estavam em pé. O problema era que, esses 2 não estavam em pé por um motivo bem justificável. Quero dizer, eles não podiam. Um estava em uma cadeira de rodas e o outro tinha uma perna protética. Que situação! Esse é o maior tempo que já tive que esperar para fazer alguma coisa. É inacreditável. Se eles tiverem uma cadeira de rodas, tudo bem. E ele está na cadeira de rodas ali? No ano seguinte, surgiram rumores sobre uma vídeo sexual de Kanye West após o roubo de seu laptop em Paris. Agora, o vídeo sexual nunca veio à tona, graças a Deus, mas uma nova música chamada Awesome apareceu. Agora, o laptop continuou sendo um mistério até 2016, quando na faixa real Friends, Kanye admitiu que tinha sido um dos próprios primos dele que roubou o laptop para chantageá-lo por $250 mil. Então Kanye pagou o cara, o que gera a dúvida, o que havia naquele computador? Seus desejos mais profundos e sombrios. 2016 foi um ano inesquecível para Kanye e marcou o início de uma queda que muitos acham irreversível em sua carreira. Ele iniciou o ano brigando no Twitter com Wiz Khalifa. Depois trocaram farpas porque Kanye pensou em chamar seu próximo álbum de Waves. Agora, Wiz ficou ofendido porque acreditava que outro rapper chamado Max B tinha popularizado o termo Wave e que Kanye deveria simplesmente deixar isso pra lá. Kanye ficou furioso ao ver os tweets de Khalifa sobre Kaká, achando que era indireta para sua esposa Kim Kardashian. Ele desandou a dizer que era dono do filho do Khalifa só por ter namorado Amber Rose antes mãe do garoto. Achei estranho. No final, Kaká acabou significando Khalifa Kush, que é a marca de maconha dele. Então Kanye seguiu em frente. Afirmar que é dono do filho de outra pessoa ou de qualquer pessoa nunca soa bem. Naquele ano, o Twitter trouxe muitos problemas para Kanye, que no mês seguinte voltou a tweetar. Sem dar qualquer contexto adicional, ele enfureceu milhões de pessoas. Agora, nesse mesmo mês, Kanye lançou seu hit Famous para todos nós que não estávamos esperando. Taylor Swift, sua velha amiga, ficou chocada ao ouvir os versos. Acho que eu e a Taylor ainda podemos transar. Por quê? Eu a deixei famosa. Agora houve uma reação pública tanto dos amigos quanto dos fãs da Taylor. Então Kanye tweetou que a Taylor tinha aprovado as frases em questão. E a Taylor, ela rapidamente negou ter feito isso, usando seu discurso de aceitação do Grammy de álbum do ano para criticar o Kanye. Vão existir pessoas ao longo do caminho que vão tentar diminuir o seu sucesso ou levar o crédito pelas suas conquistas ou pela sua fama. Cale a boca, eu vou disparar lasers dos meus olhos alienígenas em você e explodir a sua cabeça. Mas Kanye não parou aí. Depois lançou o clipe de Famous, com figuras de cera da Taylor Swift e de famosos como George Bush, Donald Trump, Rihanna, Amber Rose e Bill Cosby. E adivinha? No típico estilo provocador do Kanye, todos estavam nus. Tudo isso terminou com uma reviravolta alguns meses depois, quando a esposa do Kanye, Kim Kardashian, explicou em uma entrevista à GQ que ficou magoada com a Taylor por mentir sobre a música e que havia provas de que ela tinha ouvido. Agora, a Taylor ainda negava, mas a Kim, ela estava guardando provas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de se ter. Eu sei, eu sou tipo uma estrela do pop. Eu faço isso.
Meu show! Agora, isso pode ter, no fim das contas, inocentado o Kanye, de certa forma. Mas mais ou menos na mesma época em que tudo isso estava acontecendo, ele contou ao mundo que estava com uma dívida de 53 milhões de dólares por gastar mais dinheiro do que podia em seus projetos criativos. Ele chegou a pedir para alguns dos mais ricos do mundo investirem na sua genialidade. O patrimônio de Kanye West oscilou ao longo dos anos, mas hoje, segundo relatos, ele está muito bem. Agora, se você quiser saber mais sobre esse tipo de coisa, não deixe de conferir nosso vídeo do The Rich Life sobre Kanye. Nós atualizamos esses vídeos praticamente todo ano. E bem, precisamos voltar às polêmicas. Agora, 2016 também foi o ano em que Kanye West se tornou oficialmente um apoiador de Donald Trump. Acho que quando Trump apareceu naquele vídeo de Famous, todos nós já deveríamos ter imaginado para onde isso estava indo. Ainda assim, foi um choque para muitos ver quem disse: George Bush não se importa com pessoas negras. De falar isso a ficar ali todo sorridente com o presidente eleito Donald Trump, usando um dos famosos bonés MAGA, ninguém realmente esperava por isso. Esperam que por ser negro você deva ser democrata. Eu já tive conversas que basicamente diziam que o assistencialismo é o motivo pelo qual muitos negros acabam sendo democratas. Nesse período, Kanye estava na turnê Saint Pablo, que não concluiu após ser internado em uma clínica psiquiátrica em novembro de 2016. Você sente que ser bipolar é parte do que te faz brilhante, parte do que faz você ser quem é, e você aceita isso. Sim. Depois de ficar um pouco afastado dos holofotes por cerca de 1 ano e meio para cuidar da saúde mental e do bem-estar, quando Kanye reapareceu durante uma entrevista no TMZ, não demorou muito para as coisas saírem dos trilhos novamente. Essa é a entrevista em que ele fez o comentário infame. Sobre a escravidão por 400 anos. Por 400 anos isso parece uma escolha. Tipo, você estava lá por 400 anos e eram todos vocês. Logo após, o homem que escreveu Jesus decidiu abraçar o cristianismo de forma mais enfática do que nunca. Ele lançou o álbum Gospel Jesus is King e entrou no circuito de divulgação, chamando mais atenção por suas declarações e atitudes do que pela música. Numa entrevista com Big Boy, ele disse que os democratas lavaram o cérebro dos americanos negros. Os democratas nos fizeram votar neles por anos com vale alimentação. Do que você está falando? Armas nos anos 80, tirando os pais de casa? Plano B, diminuindo nossos votos, fazendo a gente abortar nossos filhos. Ele também se opôs à pílula de contracepção de emergência, o Plano B, alegando que os democratas estavam por trás de uma conspiração contra os negros que envolve o Plano B, levando-os a abortar seus filhos, e assim, afetando diretamente o número de eleitores deles. É um pouco exagerado. Em outra entrevista com James Corden, ele disse ter recebido um reembolso de 68 milhões de dólares de Deus. De repente, andar com Trump fez mais sentido. Antes de irmos, vejamos rapidamente o erro mais recente de Kanye, sua tentativa de concorrer à Casa Branca. Como você provavelmente já poderia ter adivinhado até esse momento, eu decidi, em 2020, concorrer à presidência. Apesar do fato de Kanye concorrer à presidência combinar tanto com o circo que foi o ano de 2020, ainda assim foi decepcionante descobrir a posição dele sobre certos temas polêmicos. Por exemplo, mesmo sem querer tornar o aborto ilegal, ele fez declarações confusas em um comício presidencial na Carolina do Sul. Minha posição é que você precisa ou deveria igualar tudo. Deveria sempre ser igual. Mas deveria haver uma opção de aumento máximo para todos. Olha, Kanye já disse coisas malucas, mas pagar $1 milhão para alguém ter um filho é o cúmulo. E ainda tinham as opiniões dele sobre as inevitáveis vacinas contra a Covid. Embora não tenha chegado a condená-las abertamente, ele era definitivamente contra a ideia. Ele afirmou a Forbes: muitas crianças estão sendo vacinadas e ficando paralisadas. Por isso, quando dizem que a solução para a Covid é uma vacina, fico muito cauteloso. Isso é a marca da besta. 6. Isso me lembra de uma cena do filme Half Baked, a marca da besta. E ele também sugeriu que a pandemia é toda sobre Deus e que precisamos parar de fazer coisas que irritam Deus. Agora, eu diria que no topo dessa lista está falar merda sem ter nenhuma prova para sustentar o que diz. Mas olha, se isso fosse um requisito, muitos artistas, não só Kanye West, estariam em apuros. Odeio o seu jeito nerd maldito. Eu vou fines pra caramba e ela vai fines pra caramba, bem safada. Lil Pump nasceu como Gazi Garcia em 17 de agosto de 2000. Não gosto de contar minha idade para os outros. Tá ligado? Só fala, mano. Só saiba que eu sou Faz, não importa quantos anos eu tenha.
Gazi nasceu em Miami, Flórida, e cresceu em Miami Gardens. Agora, não se sabe muito sobre sua infância, mas eu descobri quando ele falou seu primeiro palavrão. Então, quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe falou, Blow, vai fazer sua lição de casa. Eu falei, foda-se isso, vou fazer meu trabalho. No Instagram, ele também postou essa foto da escola primária. Ok, provavelmente essa não é a escola dele de verdade, e é difícil confiar nas letras da música Elementary, onde ele diz: eu vendo droga desde a escola primária, eu faço uns corres desde a escola primária. Mas a gente sabe que Lil Pump já ouvia músicas de rap antes de começar a improvisar e admirava artistas como Chief Keef, Lil B e Fredo Santana. Já fizemos o antes da fama do Chief Keef, mas precisa de atualização. Ainda não fizemos do Lil B nem do Fredo Santana, então talvez eu comece a trabalhar nesses. Lil Pump se envolveu em uma grande encrenca no ensino fundamental, causada por uma música do Chief Keef. Pump estava ouvindo a faixa Don't Lie, e uma garota decidiu implicar com ele por causa disso. Ela colocou chiclete no cabelo dele, e a resposta dele foi: bom, vou deixar ele contar. Eu levantei e dei uma surra nela. Mano, porra, mano. Na entrevista, Lil Pump disse que isso não é algo que ele costuma fazer. Vamos seguir. Quando ele tinha 13 anos, o primo do Lil Pump, Little Ominous, apresentou ele ao Smokepurpp. Os dois acabaram se tornando colaboradores em várias músicas. Eles se aproximaram jogando bola e aprontando, como quebrar janelas e causar confusão. E esse cara fumava como um adulto, mas ele tinha uns 13 anos, mas fumava como um adulto. E eu fiquei tipo, que porra é essa? O jeito de bad boy dele fez com que ele fosse expulso de todas as escolas públicas do distrito. Depois ele foi matriculado em uma escola alternativa, mas foi expulso no 10º ano. Nem cheguei a cursar o ensino médio, tô limpo. Fui pra uma escola alternativa e fui expulso. 10º ano. Só gostava de brigar, fazer besteira. Se você não sabe, uma escola alternativa disciplinar fica entre o ensino médio e uma prisão, com seguranças, revistas e detectores de metal. Apesar disso, o Lil Pump iniciou um motim com helicópteros e cães policiais. Eu tô nesse jogo. Isso é tudo, cara. Você sente o jogo rolando. Eu não faço isso. Tá rolando aqui, cara. Você sente a galera agindo. Smokepurpp tem 3 anos a mais que Lil Pump e foi quem o levou pro rap, embora nenhum deles quisesse ser rapper no início. Lil Pump não tinha planos de fazer parte da indústria da música, e Smokepurpp queria trabalhar nos bastidores como produtor. Ele aprendeu FL Studio sozinho com tutoriais no YouTube e teve dificuldade em achar rappers para suas batidas. Ele passou a rimar sobre suas próprias batidas para divulgar sua música e depois incentivou Lil Pump a seguir o exemplo. Lil Pump improvisava às vezes, mas tinha medo de gravar. Como disse, ele não planejava ser rapper, mas Purpp acabou convencendo-o a tentar. E aí ele falou, não mano, é melhor você gravar, agora mesmo. Aí ele soltou a batida e eu só improvisei aquela parada e tal, e eu lancei. A faixa Pump foi enviada para o SoundCloud, mas os caras ainda não estavam levando isso tão a sério. Eles tinham outras formas de ganhar dinheiro, como o trampo do Lil Pump vendendo Xanax. Eles checaram na internet e os números subiram. Depois ele disse a Double XL: quando lancei tinha cerca de 10 mil visualizações, não acreditei. Agora isso não é nada. Aí começou a subir e agora tá em 6 milhões. Só de ver todo mundo curtindo meu som eu pensei, por que não? Mais faixas viriam depois, incluindo 30's Elementary, Ignorant, Gang e Drumsticks. Ele não tem certeza da ordem das faixas, pois o SoundCloud removeu várias músicas dele. Lil Pump já tinha recebido mais de 5 milhões de streams na faixa Moving antes dela sumir. Broke My Wrist também foi removida. Após produzir algumas faixas, Lil Pump já tinha uma base de fãs crescente, pôde lançar mais músicas e iniciou seu primeiro videoclipe. Lappin', yeah, lappin', yeah. Sua popularidade no SoundCloud trouxe reconhecimento na cena do rap underground do sul da Flórida, tornando-o um dos principais nomes da turnê No Jumper em 2016. Ele já fez vários shows e tem outros marcados. Se pretende vê-lo ao vivo, vou te mostrar como conseguir ingressos pelo melhor preço. SeatGeek. Boom! Esse é o maior buscador de ingressos para eventos do mundo. O que eles fazem é pesquisar todos os preços de ingressos disponíveis na internet para encontrar o melhor lugar pelo melhor preço. O SeatGeek dá uma nota de 1 a 100 para mostrar se o negócio é bom ou ruim. Verde é bom, vermelho é ruim. Como vocês são inscritos incríveis, consegui $20 de volta para vocês usando o código FAMOUS. Entra lá, se inscreve, garante seus ingressos e economiza $20. Você pode usar o SeatGeek para achar ingressos para quase qualquer show ou evento esportivo. Confere o link abaixo. Agora, vamos voltar ao Lil Pump.
Com a fama recém-adquirida, Lil Pump tingiu o cabelo de loiro e rosa. Isso me faz pensar por que ele ficou tão irritado com a garota que colocou chiclete em seu cabelo, já que depois ele adotou esse visual. Enquanto isso, as redes sociais dele bombaram. Ele divertia os fãs com postagens malucas, o que levou à suspensão de seu Twitter 2 vezes. Outras más notícias vieram quando um cara pegou a mochila dele. Eu peguei os fãs dele, cala a boca dele. Nerdão do caramba, babaca do caramba. Eu disse Pump, disse. Pump. É assim que descobrimos seu nome. Mas Lil Pump já tinha muita coisa rolando pra ligar para haters, viajando e se apresentando pelo país. Ele recebeu algum reconhecimento da XXL, se candidatando à Freshman Class de 2017. Não entrou na lista, mas é visto como forte candidato para 2018. Lil Pump lançou os singles The Rose e Boss no início de 2017, que foram grandes sucessos, acumulando juntos 85 milhões de streams. O videoclipe de The Rose foi produzido por Cole Bennett, de Chicago, que já trabalhou com Famous Dex, Lil Zane, Ski Mask, The Slump God e Trippie Redd. Mas o vídeo mais popular dele no YouTube é The Rose, de Lil Pump, que foi lançado em 30 de janeiro de 2017 e no momento desta gravação já conta com mais de 74 milhões de visualizações. 2 meses antes de fazer 17 anos, Lil Pump assinou com a Lights Global e a Warner Brothers Records. Ele anunciou que seu álbum de estreia sairia em agosto, mas apesar disso não ocorrer, lançou Gucci Gang nesse mês. Seria a primeira música de Lil Pump nas paradas da Billboard. A música alcançaria a 5ª posição tanto nas paradas de rap dos Estados Unidos, quanto nas paradas de R&B e hip hop dos Estados Unidos e a 14ª posição na Hot 100. A música faria parte do seu projeto de estreia junto com outros grandes sucessos como Boss, Flex Like U, The Rose e Molly. A mixtape auto-intitulada foi lançada como download digital em 13 de outubro de 2017 pela Warner Brothers e Lights Global e incluiria algumas participações bem impressionantes. Estamos falando de Gucci Mane, Lil Yachty, Chief Keef, Rick Ross e 2 Chainz Smoke Purp, é claro, também participaria do projeto. A mixtape Lil Pump alcançou o 2º lugar nas paradas de rap dos Estados Unidos, 2º lugar nas paradas de R&B e hip hop e o 3º lugar na Billboard Hot 200. Lil Pump então se apresentou no Rolling Loud Festival em Mountain View, Califórnia, em outubro de 2017 e aparecerá novamente no line-up para a edição de dezembro do festival, realizada em San Bernardino. Agora Lil Pump está ganhando dinheiro e, pelo que vi online, não falta mulher pra ele. Ele planeja se tornar o maior rapper de todos e, como não soa como ninguém, está confiante de que pode dominar o jogo. Eu fico feliz por ele, quer dizer, não fico, quer dizer, olha só, olha esse dinheiro, mano. Lil Wayne nasceu como Dwayne Michael Carter em 27 de setembro de 1982. Quando falamos do local de nascimento dele, nem precisamos mencionar como Slim Shady fez com Detroit e Jay-Z com Brooklyn. Weezy citou Nova Orleans em quase todos os álbuns que lançou. Wayne cresceu no bairro Holly Grove, no 17º distrito de Nova Orleans, sendo criado principalmente pela mãe após o divórcio dos pais quando ele tinha 2 anos. Ele descreveu o pai como sendo muito abusivo. Ele afirmou: "Ele obrigou eu e minha mãe a morarmos com a mãe dele até eu ter uns 5 anos, mas ele mesmo não morava lá. Ele só aparecia dia sim, dia não pra agredir minha mãe e depois ia morar com a esposa." Em entrevista a Katie Couric, revelou que tirou o D do nome, Dwayne. Bem, porque ele disse: "Eu sou Júnior e meu pai está vivo. Ele nunca fez parte da minha vida, então eu não quero ser Dwayne, prefiro ser Wayne." Ao ser questionado por Kate se seu pai sabia, ele apenas respondeu: "Agora ele sabe." Lil Wayne considera seu padrasto, Reginald Rabbit McDonald, seu verdadeiro pai. Rabbit foi tragicamente assassinado antes de ver o sucesso do filho. Lil Wayne homenageou o homem com uma tatuagem. Depois matriculou-se na Lafayette Elementary School, onde se destacou e participou do programa para alunos superdotados. Ele também se apaixonou pelo hip hop e, aos 9 anos, começou a improvisar em festas locais, testando nomes artísticos como Shrimp Daddy. Isso foi antes dele escolher o nome Lil Wayne. Mesmo jovem, ele pegava o microfone e enfrentava qualquer MC, independente da idade. Ele afirmou: "Comecei a rimar quando tinha 8 anos de idade. Ninguém no mundo poderia me dizer que eu não seria rapper. Então sim, eu sempre soube que seria um." Nessa época, ele chamou a atenção de Brian Baby Williams e Ronald Slim Williams de Nova Orleans, que queriam montar uma gravadora.
Birdman, também chamado de Baby, viu que Lil Wayne tinha potencial para crescer com orientação. Eles então recrutaram o rapper para a Cash Money Records. Aos 11 anos, ele lançou seu primeiro álbum, True Story, e já experimentou as primeiras vantagens do sucesso. Eu fui estuprado quando tinha 11 anos, 2 vezes. Eu adorei. Nunca esqueço as palavras. Chupe Lawin e deixe o pau. Mas nem tudo eram boas notícias. Aos 12 anos, Weezy teve um encontro com a morte, assunto que voltou com novas informações. Ele fuçava no quarto da mãe enquanto ela trabalhava. Ele encontrou uma pistola 9mm que disparou e atravessou seu peito. Lil Wayne sobreviveu milagrosamente após ser levado rapidamente ao hospital. E embora o relato inicial que o Wayne deu descrevesse que o disparo foi um acidente, ele revelou desde então que, na verdade, não foi um acidente. Foi uma tentativa de suicídio. Sim, na época a mãe dele disse que ele não podia mais cantar rap. Ele ficou sobrecarregado e Wayne tentou tirar a própria vida. No novo álbum The Carter V, dizem que o rapper detalhará mais esse incidente. Abandonando a escola aos 14 anos, Wayne continuou seu trabalho com a Cash Money como parte do grupo de nome suspeito, Hot Boys. Era um grupo de rappers de Nova Orleans formado por vários outros da região. Depois de lançar 2 álbuns, Get It How You Live e Guerrilla Warfare, em 1999, os Hot Boys se tornaram uma sensação do hip hop, com muitos se referindo a eles como a resposta do mundo do rap à enxurrada de bandas pop que surgiam nos anos 90. Ele é até creditado por criar um termo que virou marca registrada na cultura do rap. Wayne started Bling Bling, that's his creation. At that time, if we'd knew better, I'd copyrighted that. Isso me faz querer usar meus grills e bling, mas é difícil me apresentar assim. Aos 16, Wayne lançou carreira solo com The Block is Hot, que recebeu disco de platina duplo. Nessa época, ele e sua namorada do colégio, Toya Wright, tiveram a primeira filha, Regina. O que foi? Regina Regini. Nome estranho. É uma homenagem ao, você sabe, ao padrasto dele. E Wayne lançou mais 2 álbuns de 2000 a 2002, porque o bairro estava pegando fogo, estava movimentado. Cara, 500 graus no seu estômago agora. Depois vem meu parceiro Birdman em 26 de novembro, fica ligado. Apesar de Lights Out e 500 Degrees serem impressionantes, ele teve sucesso financeiro apenas modesto. Só foi com o lançamento de The Carter, em 2004, e o single de sucesso Go DJ, que as pessoas realmente começaram a perceber o talento dele como artista solo. Depois de obter seu GED em 2005 Lil Wayne voltou a estudar, cursando psicologia na Universidade de Houston. Nesse mesmo ano, ele lançou The Carter 2, que trouxe faixas de sucesso como Fireman, Hustler Music e Best Rapper Alive. Ele fundou seu selo Young Money Entertainment sob a Cash Money, recrutou novos artistas e rapidamente montou um elenco de peso. Em 2006, Wayne e Birdman lançaram um álbum colaborativo intitulado Like Father, Like Son, e o álbum trouxe outra faixa marcante, Stunting Like My Daddy. Apesar das dúvidas sobre seu mentor, Lil Wayne era um superstar e rapidamente subia para se tornar campeão do hip hop. Além disso, ele já tinha o título de melhor rapper vivo, mas seus lançamentos anteriores nem se comparavam à bomba cultural que ele lançaria. Antes de começarmos, parece que está ficando esfumaçado aqui. Vocês conhecem a Candy Pants, certo? Se o nome não soa familiar, provavelmente já a viram. Candy Pants foi eleita a melhor vaporizador de 2018 pela High Times devido à sua combinação de tecnologia popular e design chamativo. A Candy Pants está rapidamente virando a preferida para vaporização no hip hop e rap, apoiada por DJ Khaled, Fatboy SSE, Young Mestrado, Amber Rose e ASAP Rocky. Na verdade, o ASAP tem sua própria linha chamada Coleção Flaco Jody, e a Amber Rose, ela tem outdoors espalhados por toda Los Angeles promovendo sua própria linha exclusiva. Agora, Candy Pants é para maiores de 18 anos, e como eu sou o embaixador oficial do YouTube, eles me deram a possibilidade de te dar 25% de desconto em todo o seu pedido na finalização da compra. Tem um link aí embaixo. Use o código promocional BTWF25. E só agora estou percebendo que meu estagiário Azar está viciado nessas coisas. Ele praticamente roubou tudo. Na primavera de 2008, Lil Wayne lançou o The Carter 3 com os singles Lollipop, Got Money, Mr. Carter, Miss Officer e uma música que você provavelmente já ouviu na balada 1 ou 2 vezes. Estou falando de Amelie. O The Carter 3 vendeu mais de 2,8 milhões de cópias em 2008.
Em 2009, ele ganhou 3 Grammys pelo álbum Melhor Álbum de Rap, Melhor Canção de Rap por Lollipop e Melhor Performance Solo de Rap por Amili. Ele também dividiu um prêmio naquela noite por sua colaboração com T.I., Kanye e Jay-Z em Swagga Like Us. O sucesso dele com o disco levou a uma turnê com ingressos esgotados, com Young Jeezy, Soulja Boy e Drake, chamada Young Money Presents, America's Most Wanted Tour. Deveriam ter usado um pouco do tempero canadense do Drake, mas não usaram. Vamos seguir em frente. Em 2009, junto com seu novo elenco de talentos, incluindo Drake, Nicki Minaj e Tyga, ele lançou We Are Young Money. A coletânea trouxe faixas como Bedrock e Every Girl. Em março de 2010, após o lançamento de Rebirth, Lil Wayne foi condenado a 1 ano em Rikers por acusações anteriores de posse de maconha e arma de fogo ilegal. Vários colegas de gravadora, incluindo Drake, Nicki e Birdman, falaram em sua defesa. Foi ridículo. Poxa, fumar maconha e carregar uma pistola. Ele é um rapper. Ele teve que ir para a cadeia. Ele não deveria ter que ir para a cadeia. E morrer. Ele é uma pessoa tão forte. Enquanto estava preso, Lil Wayne lançou seu 8º álbum de estúdio, I Am Not a Human Being. No outono daquele ano, Wayne saiu de Rikers em liberdade antecipada e logo começou a trabalhar em novas músicas, lançando o 4º volume da série Carter no verão de 2011. Foram 300 mil downloads de músicas em uma semana, mas comparado ao seu antecessor, o The Carter 3 Bang, ele foi visto como um esforço inferior. Vocês sabem que eu faço muitas participações e tal, eu já fiz muitas participações e tal. Vou mostrar uma das minhas favoritas que já fiz. Em 2012, Lil Wayne já era considerado possivelmente o rapper mais prolífico e ele já tinha feito 597 participações em músicas de outros artistas. E isso foi entre os anos de 1997 e 2012. O 10º álbum solo foi lançado na primavera de 2013, I'm Not a Human Being. O álbum foi elogiado pela crítica e estreou em 2º na Billboard 200. Se procuram conselhos, jovens pais, estão buscando errado. Sejam homens como eu. Cuidem de seus filhos e esposas, que tal? Lil Wayne tem 4 filhos com 4 mulheres diferentes. É um pai carinhoso e homem de família. Embora ele não tenha sido aberto sobre o consumo de Lean, ele teve alguns problemas nos últimos anos. Em 2012, ele teve 2 convulsões em 48 horas, obrigando pousos de emergência em seu avião nas 2 vezes. Em 2013, ele teve outra convulsão durante a gravação de um videoclipe e afirmou: "O problema é que sou epiléptico, então tenho tendência a convulsões. Essa não é minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª convulsão. Eu já tive várias convulsões, você só nunca ouviu falar sobre isso." Em 2015, o 11º álbum de estúdio de Weezy, intitulado Free Weezy Album, foi lançado pela Tidal. Apesar do lançamento já ter ocorrido, a crítica elogiou muito, com vários críticos apontando que a letra de Glory marcava o retorno do artista à boa forma. O Carter V, seu 12º álbum de estúdio, será lançado em breve. Agora, devido aos problemas com seu mentor e a Cash Money Birdman, houve atrasos importantes. Após uma briga com a gravadora que durou anos, foi confirmado em junho de 2018 que ele finalmente havia sido liberado da Cash Money. Ou seja, Birdman, ele não vai receber mais apoio nenhum. E já estava mais do que na hora. Chamou tanta atenção que acabou entrando no radar da Nintendo. Nintendo. Vai custar $400 e vai ser tipo um Xbox ou PlayStation. Essa parada é foda, tá ligado? Recentemente, porém, Soulja Boy parece ter resolvido
Já me ofereceram mais de 100, 150 milhões para comprarem essa empresa. Você vai fazer isso? Que empresa? Soulja Boy Gang. Algo me diz que ele não está sendo totalmente sincero sobre isso. Além disso, Soulja Boy também entrou numa live no Instagram para anunciar que agora era o novo dono de uma das empresas de jogos mais antigas do mundo, a Atari. Eles me ligaram, vieram e ofereceram um acordo. E era tipo uma participação na empresa deles. $1 milhão, 1 milhão de ações, 1 milhão de participações, um monte de coisa, sei lá. É aqui que eu posso te contar isso. Com uma ex-namorada. Ele também foi acusado de agressão por uma ex-namorada que afirmou que isso ocorreu porque ela saiu de ré da garagem e acabou no gramado. Ele ficou bravo, ela disse que ele a agrediu e apontou uma arma para ela. E enquanto as autoridades não iriam, incluindo a imposição de uma pena intermediária de 2 anos. Na época da sua sentença, o juiz responsável eu sei o quanto você gosta de winners. Nas próximas semanas, Então Soulja Boy está dizendo que não foi ele quem fez isso. Ele declarou ao TMZ: nego totalmente essas acusações. Minha equipe jurídica já está acionada e tomaremos medidas legais contra essas mentiras. em julho de 2021,
2017 foi um ano movimentado para Young Thug. Em março daquele ano, ele participou do novo álbum de Drake, More Life, em 2 faixas intituladas Sacrifices e Ice Melts. No mês seguinte, tudo desandou. Primeiro, ele foi preso em uma boate por supostamente agredir uma mulher que discutia com sua noiva. Essas acusações foram retiradas por falta de provas, mas isso foi só o começo. Em abril de 2017, a polícia invadiu a casa dele em Sandy Springs, Geórgia, o que resultou em acusações de posse de cocaína, posse de maconha e 3 acusações de posse de arma de fogo, todas como crimes graves. Os advogados de Thug alegaram que a polícia invadiu sem mandado, levando o promotor a retirar todas as acusações, exceto posse de maconha como crime grave. Foi por pouco. Além disso, prova que Young Thug já tem advogado há tempos. No final daquele ano, em setembro, Thug foi novamente preso em Brookhaven, Geórgia, por várias acusações de posse de drogas e arma de fogo. Na verdade, nosso cara era praticamente uma farmácia ambulante. Segundo relatos, ele estava com hidrocodona, maconha, anfetaminas, alprazolam, codeína e metanfetamina, pelas quais na época também estava sendo acusado de posse com intenção de distribuir. Como você consegue carregar tudo isso de uma vez? Meu Deus! Essas acusações ficaram de lado enquanto Young Thug seguia com a carreira e ficava ainda mais famoso. Lembre-se do que acontece aqui, pois isso vai prejudicar o Thug depois. Hoje em dia não dá pra virar rapper sem brigar com grandes nomes da geração passada. Young Thug não é diferente. Embora esses possam não ser crimes graves, ouvir sobre eles mostra o tipo de ego que ele tem. As opiniões horríveis dele sobre rap surgiram há alguns anos numa entrevista à GQ. E bem, ele decidiu criticar o Jay-Z. Ele afirmou, se você tem 30, 40 anos menores de idade, não vão te ouvir. Jay-Z tem umas das letras mais insanas, mas eu nunca compraria um CD dele por causa da diferença de idade. Quando chegar na idade dele, não vou fazer o que ele faz. Mas Thug não parou com suas opiniões horríveis sobre Jay-Z. Recentemente, ele foi ao podcast $1 Million Worth of Game e sugeriu ter mais sucessos que Hova. Quando me apresento, tenho 30 ou 40 músicas que todo o estádio conhece. Eles vão saber que você quer as 30 músicas? Isso é algo poderoso pra caramba. Sim, senhor. Não tem muita gente que pode dizer isso. Jay-Z não tem 30 músicas assim. Agora, é claro, quando caiu na real e ele pensou no que tinha dito, bem, ele rapidamente voltou atrás nesse comentário. Desta vez ele demorou mais para voltar atrás no que falou sobre André 3000. O estilo extravagante de Young Thug e sua abordagem única à música costumam levar a comparações com o lendário ex-integrante do Outkast. Mas apesar das semelhanças, ou talvez por causa delas, bem, Thug parece ter uma antipatia surpreendente por André. Agora, durante uma participação no podcast do TI, ele chegou a afirmar que não conhece a música do André. 2000... 3000? Eu nunca prestei atenção nele. Nunca na minha vida. Você é maluco, você está perdendo. Ele então continuava dizendo que a diferença entre Elton John e André é que Elton John gosta de puxar o saco e André gosta que puxem o saco dele. Acho estranho, mas não surpreende que ele saiba tudo sobre Elton John. Aposto que tem mais em comum do que pensamos. Enfim, essa é uma declaração bem polêmica, mas provavelmente não é a pior coisa que Young Thug já disse. Pra isso, claro, a gente tem que ir pro Twitter pra desenterrar uns tweets antigos. Em fevereiro de 2020, Thug tomou a decisão absurda de atacar Zaya, filha de Dwayne Wade, com um tweet que usou o gênero errado de propósito. No início do mês, vários famosos apoiaram e elogiaram Zaya, filha de Gabrielle Union e Dwayne Wade, após ela se assumir transgênero. Mas Thug não aceitava esse amor e apoio. Ao invés disso, ele tweetou: "Tudo o que quero dizer ao filho do Dwayne é: Deus não erra, mas ei, viva sua essência." Agora, quase imediatamente após publicar, bem, Thug foi atingido por uma enxurrada de tweets acusando-o de ser transfóbico. Horas depois ele apagou o tweet, mas seguiu sem explicar por que alguém que já disse não acreditar em gênero em um anúncio da Calvin Klein atacaria tanto um jovem. Agora, para constar, durante aquele anúncio, Thug declarou: "No meu mundo, você pode ser um gangster de vestido ou pode ser um gangster de calça larga. Eu sinto que não existe esse negócio de gênero." Ele confirmou ao aparecer várias vezes em público usando vestidos, saias, saltos e roupas associadas ao gênero feminino. Algo que o público lembraria facilmente para expor sua hipocrisia. Eu me lembro quando conhecemos Young Thug pela primeira vez, tipo em 2015, e ele falava o tempo todo, sabe, chamando os amigos dele de meus bebês. Era insano.
Enfim, até aqui, tudo que eu mencionei foi mais ou menos algo que Young Thug trouxe pra si mesmo. Essa próxima coisa não é, e também é muito mais trágica. Agora, o Thug, ele teve um monte de filhos. Na verdade, ele tem 6 filhos de 4 mulheres diferentes, na última vez que contaram. Mas no começo deste ano, a primeira mulher com quem ele teve um filho, bem, ela perdeu a vida em um tiroteio trágico em uma pista de boliche em Atlanta. Acredita-se que o tiroteio e assassinato de LaKevia Jackson, de 31 anos, seja apenas o começo de mais violência. A mãe tem um filho com o famoso rapper Young Thug. Segundo as autoridades, LaKevia Jackson foi morta a tiros após uma discussão por causa de uma bola de boliche. Relatos indicam que Jackson estava lá comemorando o aniversário de uma amiga. Segundo a mãe de Jackson, o suspeito aguardou a filha no estacionamento e a matou a tiros enquanto ela ia para o carro. Alguns acham que isso pode ser fruto da rivalidade da UBASL com outras gangues de Atlanta, mas ninguém tem certeza. Thug conheceu Jackson na adolescência e o filho deles tem 14 anos. Na noite da morte de Jackson, Thug e Gunna ainda subiram ao palco na série de shows da Billboard no South by Southwest, apesar do ocorrido. Uma decisão bastante insensível considerando tudo, mas vou dar o benefício da dúvida pra ele e assumir que ainda não tinham contado pra ele o que tinha acontecido. Ele não tem a mesma desculpa para o que vai acontecer. Em maio de 2022, a promotora Fannie Williams, do condado de Fulton, uma mulher que já investigou se Trump e seus aliados cometeram fraude eleitoral na Geórgia, bem, ela prometeu reprimir as gangues de rua de Atlanta. No passado, a senhora Willis classificou as gangues como a maior ameaça à segurança pública em Atlanta, dizendo que respondiam por até 70% dos crimes na Geórgia. Agora, Young Thug e seu coletivo YSL, bem, eles estão firmemente na mira dela. Nesta semana, Thug, junto com outras 27 pessoas, todos membros da YSL, também conhecida como Young Slime Life, ou às vezes Young Stoner Life, foram acusados em uma denúncia com 56 acusações. Segundo promotores, a YSL surgiu como gangue criminosa de rua no fim de 2012 na região de Cleveland, Atlanta. Agora, alegavam afiliação à gangue National Bloods. Thug é visto como um dos fundadores do grupo, junto com Walter Murphy, DK e Toronto Trontavious Stevens, Ticker Slug. Desculpe se pronunciei o nome dele errado. O papel individual de Thug nisso tudo merece análise mais profunda. Ele é citado por supostos atos ilegais não denunciados, descritos como atos concretos em apoio à conspiração criminosa da YSL. Agora, entre essas alegações está um caso de ameaça de morte a um homem em um shopping e posse de metanfetamina com intenção de distribuir. Lembra dessas acusações lá de 2017? Eu falei que isso ia voltar pra ferrar com ele. Além disso, em 2015, bem, Thug também é acusado de ter alugado um Infiniti Key 50 prata que foi usado na execução de um assassinato cometido de dentro de um carro de um membro de gangue rival conhecido como Donovan Thomas Jr. Na verdade, 5 homens ao todo foram acusados pelo assassinato de Donovan, incluindo DeMonte Kendrick, também conhecido como Yak Gotti, um rapper do selo YSL do Thug. E esse não foi o único atentado ordenado sob o comando do Thug. Acontece que foi o único que teve sucesso. Agora, ele também foi acusado de contratar mais 2 associados da YSL, Christian Eppinger e Antônio Sumlin, para atacar e matar o rapper conhecido como YFL Lucci, enquanto este último estava preso. Mas esse atentado, não deu certo. Agora, a acusação diz que após o assassinato de Donovan, Thug apareceu em um vídeo dizendo: "Vai morrer, mano, por mim e pela USL". Agora, em outro vídeo, logo depois, ele reiterou: "Eu nunca matei ninguém, mas eu tenho algo a ver com o corpo". Agora, cada uma dessas acusações contra Young Thug é considerada crime grave. Há também uma longa seção da acusação intitulada Atos em Prol da Conspiração, que cita uma série de incidentes entre 2013 e 2022, incluindo Kiwi, a infração penal de 2015 de Roscoe por agressão agravada com arma letal, também conhecida como aquela vez em que ele atirou no ônibus de turnê do Lil Wayne. A condenação de Roscoe foi anulada em 2018, mas a acusação de 88 páginas contém muito mais do que isso, incluindo relatos de intimidação de testemunhas, roubo de carro, assalto, furto e tráfico de drogas. Muitos dos atos citados sob este título vêm de músicas, vídeos e postagens nas redes sociais ligadas ao YSL, principalmente letras vistas como promovendo conspiração. Exemplos incluem o single Just How It Is, de Young Thug, que possui versos como este:
Eu escapei de todos os golpes porque eu estava destinado a ser rico. Eu não ligo para policial nenhum. Estou te dizendo exatamente como é. Acertei ele com a Mac agora. Agora o corpo dele inteiro está cheio de feridas. Eu fiz isso pelo grupo. Eu já roubei. Eu já assaltei. Agora estou só no rap. Desculpa, gente. Sei que estou estragando as letras. Estou tentando. Promotores usam letras de rap contra artistas há décadas. Mas críticos e fãs defendem que rappers devem ter a mesma liberdade de abordar violência em músicas como Quentin Tarantino tem em seus filmes. Como a história ainda está em andamento, não houve declaração oficial do Thug. No entanto, já ouvimos o advogado dele, Brian Steele, que saiu em defesa do seu cliente afirmando que o ISL não é de forma alguma uma gangue de rua e que a maneira como Thug conseguiu transformar sua vida, bem, deveria ser algo admirado, segundo ele. A resposta para qualquer acusação é: o Sr. Williams não cometeu crime e vamos lutar até o fim para provar sua inocência. Young Thug está preso na cadeia do condado de Fulton.